PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Cisney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. A sucessão é um dos temas mais delicados nas pequenas empresas, em especial nas que envolvem a gestão familiar. Ela ainda é adiada por muitos executivos que ocupam a cadeira mais importante da empresa e deixa para pensar em passar o bastão apenas quando a urgência aparece. Para tratarmos desse assunto, vamos conversar com Cláudio Amaral, especialista em governança corporativa, que vai explicar por que o gestor precisa agir enquanto há tempo, evitando que a cadeira fique vazia. Não é mesmo, Cláudio? Então chega mais. Olá, Sidney. Obrigado pelo convite. Sucessão é um tema que toca no coração da PME e ainda assim segue subestimado. Se a gente não falar sobre isso agora, a cadeira vazia vai continuar surpreendendo quem menos pode se dar ao luxo de ser pego de surpresa. Certíssimo, Cláudio. Então é para já. Diz pra gente, por que tantas PMEs ainda deixam a sucessão para depois até que ela vire um problema urgente? Na maioria das PMEs, a sucessão só entra na pauta quando já virou urgência. E urgência é o pior momento possível para se decidir quem vai liderar. A cena costuma se repetir. Um fundador competente que construiu a empresa com as próprias mãos, concentra as decisões, relacionamentos e conhecimento. Enquanto está presente, tudo funciona. Os clientes confiam nele, a equipe responde a ele, os fornecedores negociam com ele. O problema aparece quando ele falta, por escolha, por doença ou por imprevisto. De repente, a cadeira que parecia ocupada para sempre está vazia, e ninguém foi preparado para sentar nela. Então o que está faltando para as empresas entenderem a sucessão na essência? Aqui está o ponto que poucos enxergam. Sucessão não é um evento, é um processo. Tratar a sucessão como um evento é esperar o momento da transição para pensar nela. É reagir à perda, ao afastamento, ao cansaço do líder atual como se fosse uma surpresa, quando na verdade são as únicas coisas que temos certeza de qualquer trajetória empresarial. Tratá-la como um processo é outra coisa. É construir ao longo de anos a capacidade da organização de continuar decidindo bem sem depender de uma única pessoa. A diferença entre esses dois caminhos é exatamente o que chamamos de governança. Mas eu percebo que há uma resistência, em boa parte nas PMEs, em adotar a governança. Você que certamente já vivenciou isso, pode citar um exemplo para a gente? Em PMEs, especialmente sensível em operadoras e em empresas de saúde, onde uma decisão errada afeta vidas e a sustentabilidade do negócio, ao mesmo tempo, a governança ainda é confundida com burocracia, como se fosse custo, um excesso de formalidade, algo que só faz sentido em grandes corporações, mas não é. E quanto ao processo sucessório, Cláudio, como a governança atua? No processo sucessório, a governança cumpre três funções concretas. Primeiro, profissionaliza a gestão, separa o proprietário da gestão, define que liderar a empresa é uma função técnica ocupada por competência e não um direito hereditário, automático. Essa distinção parece óbvia no papel, mas é justamente o que falta quando o sobrenome pesa, antes do preparo. Segundo, separa a emoção familiar da decisão empresarial, talvez o ponto mais difícil de todos. Em empresas familiares, afeto, lealdade e história pessoal se misturam às decisões do negócio. Um filho querido nem sempre é o gestor mais preparado. Um executivo de fora, por mais competente, pode encontrar resistência por não pertencer à família. Um conselho, mesmo que apenas consultivo, cria um espaço onde a pergunta deixa de ser quem merece e passa a ser quem está preparado. Essa única mudança de pergunta muda o destino da empresa. Terceiro, prepara o sucessor com antecedência.
seja um herdeiro, seja um executivo de mercado. Preparar não é anunciar um nome, é exposição a decisões reais, mentoria consistente, erros controlados e responsabilidade que cresce de forma deliberada. Liderança não se transfere por decreto, forma-se com tempo. E na prática, Cláudio, onde os processos de sucessão mais falham? Considere um caso comum. Empresa de médio porte, segunda geração assumindo. O herdeiro é capaz, tem formação, tem boa intenção, mas nunca tomou uma decisão sozinho, porque o fundador sempre esteve lá para corrigir a rota antes que o erro custasse caro. No dia em que o fundador sai, o sucessor não herda apenas o cargo, herda um vácuo de julgamento que ninguém o ajudou a formar. Não foi falta de talento, foi falta de processo. E há um obstáculo que poucos admitem em voz alta. Muitas vezes, quem mais resiste à sucessão é o próprio líder, né? O líder atual. Não por má fé, mas porque a empresa se confunde com a própria identidade do fundador. Abrir mão do controle soa como abrir mão de si mesmo. Reconhecer esse ponto é parte do trabalho da governança e talvez o mais delicado. Agora, o mais importante, Cláudio, quando e como uma empresa deve começar a planejar a sucessão? O insight prático é simples de enunciar e difícil de executar. Comece a planejar a sucessão quando a empresa está saudável e o líder está presente. Não porque a transição é iminente, mas porque é justamente a estabilidade que permite preparar pessoas sem pressão, né, testar cenários sem pânico e construir confiança institucional antes que ela seja exigida pela circunstância. Uma transição madura identifica candidatos com antecedência, desenvolve competências de forma deliberada, documenta o conhecimento crítico que hoje vive só na cabeça do fundador, distribui decisões antes, né, de precisar e institui um conselho, né, que sustenta essa continuidade. A cadeira vazia não é o verdadeiro risco. O verdadeiro risco é construir uma empresa inteira sobre a suposição de que a cadeira nunca vai ficar vazia. Empresas perenes não dependem de uma pessoa insubstituível. Elas desenvolvem a capacidade de continuar decidindo bem quando essa pessoa não está mais lá. Cláudio, parabéns pelas dicas deste tema que é relevante não só para as PMEs, mas empresas de todos os portes. Mas para as pequenas empresas, vem logo em mente o perfil de empresas familiares, né? Que de fato, em boa parte, esse cenário é muito comum. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Cid. Se essa conversa ajudar um único gestor de PME a olhar para a própria cadeira e pensar, preciso me preparar antes que precise, já valeu essa conversa. É assim que a governança das PMEs brasileiras vão deixar de ser uma exceção e vão virar um padrão. Cláudio, valeu sim, valeu demais. Antes da gente encerrar, quero compartilhar uma curiosidade dos bastidores. Quando estávamos preparando esse episódio, pedi para você deixar uma pergunta para publicarmos este mês na coluna Pense Nisso do portal PME News, como um convite à reflexão para os nossos leitores. E para você que está nos ouvindo agora, quero fazer a mesma pergunta. O que trava mais a sucessão nas PMEs? A ausência de um sucessor preparado ou a dificuldade do líder atual em abrir mão do controle? Pensem nisso. Forte abraço e até a próxima. PME News Podcast Entrevista.